Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Pessoal, a gente vai dar continuidade à Maratona Concurso Público, que é a Maratona Concurso de Professores, que é uma série de vídeos aqui do canal, que já foi iniciada no ano de 2020. Em 2021 a gente também teve a nova versão, sobretudo por conta dos processos seletivos, e a gente vai dar continuidade por conta também dos concursos públicos que sempre estão ocorrendo por aí, tá bom? Educação e estado de calamidade pública. Mandando também um forte abraço aí, sobretudo para as mensagens de carinhos que a gente recebe, tá bom? Um abraço para a Tá Cristiane, sempre mandando mensagem de carinho. Olha, Tá Cristiane, a gente tá na torcida, né? Sucesso sempre na sua caminhada e vai dar certo os concursos públicos, tá bom? Pessoal, mais um forte abraço para os novos inscritos do canal também, Ricardo Souza, Neide da Silva, Márcia Santiago, Mariana Teles e Rosinalva Aparecida. Vamos junto, tamo junto aí, nesse ano de 2022. Bom, essas legislações que envolvem aí o momento pandêmico, muito fortemente, foi por conta das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, né, que é a Covid-19. Então, primeiramente a gente teve a Lei 13.979 durante o mês de fevereiro de 2020, depois a medida provisória número 934 de abril de 2020, que ela vai estabelecer normas excepcionais sobre o ano letivo e tudo mais. Mas a gente vai fazer a leitura e a reflexão dos pormenores da Lei 14.040, é a Lei 1404, que ela foi publicada em 18 de agosto de 2020. E aí sim, essa lei ela vai dizer muito fortemente sobre as normas educacionais excepcionais, né? Tudo que envolve excepcionalidade a ser adotado pelos sistemas de ensino. Por que a gente sabe? Pessoal, o que a gente faz no dia a dia é problema seu, então você faz aquilo que você sente prazer ou vontade, ou aqueles sonhos que você tem em mente. Entretanto, o poder público ele não é assim, então ele tem que fazer apenas o que está descrito em lei, o que está na letra da lei. Então, por exemplo, um governador ou um prefeito não poderia, olha, vou fazer tal coisa em relação à educação no momento pandêmico da sua própria cabeça ou por conta, né, de uma condição ou desejo arbitrário. Não funciona assim. Então, tudo que diz respeito à educação pública, a políticas públicas ou qualquer outra dimensão política do executivo tem que ter um aval a partir de um decreto, a partir de uma legislação, a partir de um entendimento normativo. Então, nesse caso, por exemplo, se volta ou não a educação, né, as aulas presenciais, ou se fica híbrido, ou se vai ter aulas à distância, ou se vai ter uma aula remota por meio de ferramentas digitais e tudo mais. Isso tem que estar disposto em algum lugar, algum regramento. Então, essa educação em estado de calamidade pública, muito fortemente a gente vai a partir da Lei 14.040, e vamos identificá-la. E no final desse vídeo, você fica aí, você que está aí curtindo o vídeo, sentado na cadeira ou sentado no sofá, a gente vai ter algumas questões aqui no final, resoluções de questões comentadas, que vai ajudá-los, né? Ou ajudá-las aí muito fortemente, tá bom? Vamos que vamos. Pessoal, Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020. O que ela vai tratar? Ela vai tratar fortemente sobre essas alterações excepcionais na educação, tá? Vou fazer um breve resumo, depois a gente verifica alguns artigos. Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que é de 2020, e altera a Lei 11.947, que é aquela lei que eu falei, que é de junho de 2009, tá bom? Então ele vai alterar algumas coisas aí. Essa Lei 11.947, ela falava o quê? Ela falava sobre atendimento de alimentação escolar, programa de dinheiro direto na escola e algumas coisinhas mais. Mas é muita coisa, muita informação, a gente não vai ficar voltando nessas legislações. A gente está preocupado com o quê? A Lei 14.040. Bom, a escola, né, os estabelecimentos de ensino, que são aí os sistemas de ensino, mas a gente vai substituir por escola. A escola, basicamente, ela vai ter uma dispensa de algumas obrigações, quais sejam do mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária. Nesse caso aqui, para educação infantil, hein? Ó? Muito cuidado aí. Então, no caso da educação infantil, vai ser aí liberados, as instituições, as escolas estão liberadas de ter a obrigatoriedade de desenvolver um mínimo de dias de trabalho educacional.
e também, ao mesmo tempo, um mínimo de horas em relação à carga horária. Por que isso ocorre? Se a gente for pensar, sobretudo em algumas pesquisas, né, há um projeto, a Educação Não Pode Esperar, uma pesquisa realizada pelos tribunais de contas e mais algumas outras instituições, que fizeram um mapeamento sobre o momento pandêmico. Em outro vídeo eu vou comentar sobre. Mas eu posso adiantar o seguinte, eu posso enfatizar o seguinte, que desde o ano 2019, né, antes da pandemia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela já tinha divulgado um guia indicando que bebês com menos de 1 ano de idade não devem passar nem um minuto sequer na frente de dispositivos eletrônicos. Então, a educação infantil para bebês, nada de telas. E em relação às crianças um pouquinho maiores, para crianças entre 2 a 5 anos de idade, a orientação é quanto menos tempo de exposição, melhor. Então aí o período máximo que seria basicamente o quê? 1 hora. 1 hora. 1 hora o tempo máximo, né, para exposição aí nas telas ou algum tipo de dispositivo eletrônico. E a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece recomendação igual, para crianças entre 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Então, assim, são recomendações médicas, são recomendações em relação ao uso de computadores e celulares em relação a crianças pequenas, ou ao não uso, né, recomendações contrárias. Então, por isso que foi estipulado essa questão de dispensa da obrigatoriedade também, inclusive da carga horária, o que vai ocorrer de maneira diferente no ensino fundamental e no ensino médio. Deixa eu trocar aqui. Ó, em relação ao ensino fundamental e ensino médio, é dispensado um mínimo de dias de efetivo trabalho escolar. Mas a carga horária, ela vai ser ainda utilizada. Então aqui é o ensino fundamental e ensino médio. Então, dias, né, do calendário, dias de efetivo trabalho escolar dispensado. E a carga horária não dispensado. Então a carga horária tem que ter. E é claro, a carga horária ela vai ser desenvolvida a partir de algumas estratégias diferenciadas de processo educacional. Mas tem que ter. Os sistemas de ensino deverão assegurar que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários. Em relação a atividades não presenciais, né? Então, os sistemas municipais ou estaduais de ensino ou federais de ensino têm que falar, olha, equipe pedagógica a gente vai fornecer para vocês aí acessos a meios necessários. Isso não ocorreu de maneira a contento, haja vista que muitos professores não tinham sequer um notebook, um computador de qualidade, vídeo, webcam. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo agora num tablet, né? Que eu comprei porque meu notebook está estragado e meu computador pifou no ano de 2020. 2021, por conta de bastante uso. E aí eu tive que comprar outro. Agora eu imagino o seguinte, ninguém me forneceu nada não. Bom, vamos avançando aí. Então esses foram os principais pontos, né? E tem esse também, ó, fica facultado ao sistema de ensino possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio, ó. Quem que é esse aluno concluinte do ensino médio? É o aluno egresso aí do 3º ano. Né? Do 3º ano do ensino médio. Matricular-se para períodos de estudos de até 1 ano escolar suplementar. Então ele pode, ó, mais 1 ano. Para quê? Para melhorar o seu desenvolvimento educacional. Né? É facultado. Quando a gente fala que é facultado, ocorre aqui de maneira flexível. É aberto, é deixado a escolha, a deliberação pelo sistema de ensino, se ele torna isso possível ou não, tá? Mas é lembrado pela lei. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Então aqui também está o pulo do gato, sobretudo em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio. Por quê? Aqui que está aquela coisa em relação à carga horária, ao tempo. Se tempo de carga horária. Se os dias letivos estão aí abonados e dispensados da obrigatoriedade, a carga horária não. E a carga horária ela vai ser computada a partir de várias atividades que são pedagógicas, entretanto, mesmo não sendo presenciais. Aqui está o pulo do gato.
Então, principais pontos, tá, gente? Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Aqui também está a grande questão dessa legislação. Ó. Isso você tem que ter em mente. Cai. É cobrado em concurso, é cobrado em concurso. É importante que a gente saiba e tenha isso em mente. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais defendidas pela lei, né, número 14.040. Tá bom? Por meio das TICs nós chamamos hoje de TDICs, né? Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Mas a legislação ela está vindo como TICs, né? Tecnologias da Informação e da Comunicação. É isso. Agora vamos avançar em alguns artigos da lei e passo a passo a gente vai refletindo e comentando e aprendendo, compreendendo um pouquinho melhor o que a lei diz respeito, tá? Artigo 1º. Essa lei estabelece normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública. Então aqui está o caráter da lei, que ela sempre será, nesse caso, ó, excepcional. Isso a gente tem que ter em mente. Pode ser que venha algumas cobranças de questões, resoluções de questões, envolvendo aí um caráter, né, provisório, um caráter flexível, um caráter, dito de outro modo, de outra maneira. É caráter excepcional por conta da calamidade pública. É isso. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação editará diretrizes nacionais com vistas à implementação do disposto dessa lei. E interessante a gente também ter em mente que essa lei ela foi alterada lá para as tantas de 2021. Como assim alterada? Ocorreu uma outra lei para registrar, sobretudo, o fim dessa lei, ó, que é a lei número 14.218, que ela foi publicada quando? 13 de outubro de 2021. Essa lei ela vai alterar esse parágrafo e ela vai colocar um parágrafo segundo. Esse parágrafo único ele vai virar um primeiro, no parágrafo segundo ela vai dizer o seguinte, ó, as normas previstas nessa lei não se vincularão à vigência do decreto legislativo referido no caput deste artigo e vigorarão até o encerramento do ano letivo 2021. Então ele vai dizer que essa lei 14.040 ela vai vigorar até o ano letivo de 2021, até que se desenvolva um novo regramento normativo para estabelecer ainda um caráter excepcional, tá? Então, se cair também em alguma questão, se essa lei vai valer sempre, não vai valer sempre, muito possivelmente porque já tem uma nova legislação aí que vai dizer sobre... É uma alteração, né? Que ela dispõe sobre a validade das normas educacionais a serem adotadas. Vamos que vamos. Artigo 2º. Os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados em caráter excepcional. Foi aqueles comentários primeiros, né, aqueles pontos mais importantes que eu verifiquei no começo do vídeo. A gente vai ver passo a passo agora, como constam na letra da lei. Primeiro, na educação infantil, da obrigatoriedade de observância no mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstos no inciso 2º do caput do artigo 31 da Lei 93/94, que é a LDB. Então, ó, voltando aqui. Então, ó, os estabelecimentos de ensino ficam dispensados. Então, assim, eles não vão ser obrigados, eles têm a flexibilidade de quê? Na educação infantil, na obrigatoriedade da observância do mínimo de dias de trabalho educacional. Então, é ao mesmo tempo dias e ao mesmo tempo carga horária, por isso que está destacado aí, na educação infantil. No ensino fundamental e no ensino médio, então ficam dispensados do quê? Da obrigatoriedade de observância no mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos
do inciso 1º, né, da LDB, do artigo 24 da LDB, desde que cumprida a carga horária mínima anual. Então aqui também vai ter estabelecimento de respeito à carga horária, estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos objetivos de aprendizagem observados dispostos no parágrafo 3º desse artigo. Então, pessoal, lembrando que, né, no artigo 5º da LDB, ela vai dizer que o direito à educação é um direito subjetivo. Se o direito à educação é um direito subjetivo, então é o direito de todos. Todo mundo tem que ter respeitado este direito. E aí sim, né, acaba que eles têm que desenvolver aí algum tipo de estratégia para cumprimento da carga horária. Parágrafo 1º. A dispensa de que trata o caput desse artigo aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei. Então, é sempre no ano de pandemia, por isso o caráter excepcional dessa lei. Parágrafo 2º. A reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Notadamente, a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Então aqui diz respeito ao ordenamento do calendário escolar, tá? Então tem que estar muito esperto com isso. E o que diz o artigo 206 da Constituição? O artigo 206 diz o seguinte, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, aqui nesse artigo 206 da Constituição Federal, fala um pouquinho sobre os princípios que serão respeitados e desenvolvidos durante o ensino, durante a educação, tá? E aqui na reorganização do calendário escolar, leva em conta, né, esses princípios, tá bom? Vamos que vamos. Pessoal, lembrando que em relação à Constituição Federal, a gente fez vários vídeos sobre o tema da Constituição Federal, os artigos que tratam sobre a educação lá na Constituição Federal de 1988. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tem um cardzinho aparecendo na tela, então vocês podem clicar lá caso não tenham visto, tá bom? Muito importante verificar porque é um regramento muito... ele é conciso, ele é enxuto, entretanto, é dele que saem as outras normas da legislação educacional. Eu vou fazer um vídeo comparando a LDB e a Constituição Federal, que é um vídeo muito bacana. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei, poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por meio de adoção de um contínuo de 2 séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a BNCC, e as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, para o cumprimento desse objetivo de aprendizagem, né, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado poderá ocorrer no ano subsequente, ou seja, em 2 anos. Parágrafo 4º. A critério do sistema de ensino no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Então, ali reforça aqui a questão das atividades não presenciais, tá bom? Na educação infantil, de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da educação básica e com as orientações pediátricas pertinentes quanto ao uso das TICs. Falei também no início do vídeo. Por que é importante verificar essa questão das orientações pediátricas? Porque a OMS
ela vai dizer, ó, né, de 0 a 2 anos, sem uso de telas. E aí, de 2 a 5, né, aí varia também a questão da idade, né, por algum regramento pediátrico, vai estabelecer 1 hora de uso de dispositivos eletrônicos, que eu vou chamar aqui de telas. Então, por isso que é importante ter essa orientação para atividades não presenciais. O maior diálogo que estabeleceu entre os sistemas de ensino e as famílias foi um contato ali para que a família pudesse, eventualmente, pegar atividades impressas, entre outras coisas. Como é que isso ocorreu? Gente, a gente pode também fazer uma menção à pesquisa, né, que eu falei do estudo, Projeto A Educação Não Pode Esperar, e a gente tinha ali sobre o monitoramento de atividades. Inclusive, a gente tem aí uma menção sobre a cidade de Três Lagoas e várias cidades no Brasil afora. Entretanto, o caso da rede municipal de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, né, a gente tem aí uma resposta do sistema educacional, da rede municipal, em relação a como que foi o monitoramento do acesso às atividades das plataformas. E a plataformas, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, a maioria das secretarias de educação que compõem a amostra do estudo diz ter controle do número de estudantes que têm acesso aos conteúdos ofertados. Esse monitoramento, todavia, em parte dos casos, é a relação ao recebimento das atividades, não a sua realização em si. Então, assim, a entrega de atividades feitas, né, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e aí varia bastante. No caso da região centro-oeste, a gente tem o caso da município de Três Lagoas, que ele respondeu da seguinte maneira, ó, em relação ao momento pandêmico, né, no ano de 2020. O monitoramento é feito por meio de 3 documentos. Um instrumento para o professor acompanhar a entrega, acesso e devolutiva das atividades, instrumento da gestão pedagógica com o compilado das informações dos professores, estabelecendo assim um cenário de acesso da unidade escolar. Instrumento que a Secretaria Municipal de Educação elabora a partir dos dados informados pela equipe gestora das unidades, gerando relatórios com análises quantitativas e qualitativas da realidade de acesso e de participação dos estudantes. Então, isso aqui foi uma menção sobre como estava ocorrendo na rede municipal de Três Lagoas. Como é que funcionou lá? Ó, como é realizado o monitoramento das atividades realizadas pelos estudantes? Na cidade de Três Lagoas, foram disponibilizadas as atividades pedagógicas complementares à aprendizagem. Eles chamaram de APCAs, Atividades Pedagógicas Complementares à Aprendizagem. Via o quê? Facebook, WhatsApp, em formato impresso. Cada técnico do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que é a SEMEC, ficou responsável por tutorar uma quantidade de escolas. Então eles criaram grupos de WhatsApp com diretores e coordenadores para o encaminhamento de documentos, orientações de ações e esclarecimentos de dúvidas. Também encaminharam às escolas uma planilha de acompanhamento em que professores e gestores registraram dados como a quantidade de estudantes matriculados na turma, quantidade que teve acesso às APCAs e o total de estudantes que deram devolutivas em relação a atividades realizadas. Então é isso. Não foi muito fácil, né, gente? Não foi muito fácil até mesmo para monitorar, até mesmo para intermediar com as equipes pedagógicas, com os professores, para ter um contato com a família. Né? Como é que a gente teve orientações com responsáveis, né? Olha, segundo o estudo, para meio que ocorresse uma estratégia mais adequada de comunicação, né, com os pais, o que ocorreu? Né? Os meios mais citados pela Secretaria de Educação para comunicação com as famílias são o telefone e o WhatsApp. Alguns destacaram também o atendimento presencial nas unidades de ensino, no dia do recebimento ou devolução das atividades preparadas pelos professores. Mas a grande questão aqui, a educação infantil é sempre um desafio. 2. No ensino fundamental e no ensino médio, vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação. Aqui as TICs, ou
TEDx, que a gente vai encontrar também em alguns autores. Tecnologias digitais, cujo cômputo para efeitos de integralização da carga horária mínima anual obedecerá a critérios objetivos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. Então, ó, que em relação à carga horária, né? Então, a carga horária ela está vinculada, né, de maneira interdependente com o uso de tecnologias aqui ou o uso de atividades não presenciais. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Né? Será que as secretarias municipais de ensino, ou as secretarias estaduais de ensino, os sistemas de uma forma geral, viram, né, verificaram, asseguraram em suas normas que os alunos e os professores têm acesso aos meios necessários? Né? E aqui a gente fica na dúvida. Mas o que diz na lei, no parágrafo 5º, é isso. Que os sistemas que vão utilizar atividades não presenciais vão ter que assegurar que os alunos e professores têm acesso. Em relação à atividade pedagógica, né, no caso estadual, atividade pedagógica complementar, ou no caso municipal, as atividades pedagógicas complementares à aprendizagem, né, APCA, ou APCAs, em formato impresso, muito fortemente a gente conseguiu, né, toda uma qualidade aí. Agora, em relação a atividades que dependem de formatos digitais, a coisa foi mais difícil, né? Aí o buraco foi mais embaixo. Bom, parágrafo 6º. As diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas dos sistemas de ensino no que se refere a atividades pedagógicas não presenciais considerarão as especificidades de cada faixa etária dos estudantes de cada modalidade de ensino, em especial quanto à adequação da utilização de tecnologias da informação e comunicação e a autonomia pedagógica das escolas, asseguradas pelos artigos 12 e 14 da LDB. Então, tem que considerar o quê? Especificidades de cada faixa etária. E, além da faixa etária, modalidade, educação EJA, educação do campo, educação de surdos, educação especial, quilombola, indígena e aí vai. Parágrafo 9º. A União, os Estados, municípios e o Distrito Federal implementarão em regime de colaboração estratégias intersetoriais de retorno às atividades escolares regulares nas áreas de educação, de saúde e de assistência social. Então, ó, estratégias intersetoriais entre os vários setores do executivo, das políticas públicas, da dimensão do coletivo, a partir do quê? Colaboração, a fim de que se tenha instrumentos públicos adequados. Ó. Instrumentos públicos. Não apenas adequados, mas que, né, desenvolvam aí essa volta, esse retorno, tá bom? Parágrafo 10. Fica facultado aos sistemas de ensino, em caráter excepcional e mediante disponibilidade de vagas na rede pública, possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio. Possibilitar o quê? Matricular-se para períodos de estudos de até 1 ano escolar suplementar. Relativos ao quê? Aos conteúdos curriculares do último ano escolar do ensino médio. Então é o 3º ano do ensino médio. No ano letivo subsequente ao afetado pelo estado de calamidade pública referido no artigo 1º dessa lei. Então é facultado ao sistema de ensino. Mediante o quê? Pode ser que a letra da lei venha tudo certinho e não venha esse condicionante, ó. Mediante disponibilidade de vagas. Muita atenção. Pode o aluno do 3º ano ser matriculado em um 4º ano existente, um ano subsequente? Pode, em caso de ter essas condições asseguradas. Artigo 3º. As instituições de educação superior ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância do
Mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico. Ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo de trabalho acadêmico, nos termos do artigo 47 da LDB, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. Então aqui é a mesma coisa, né? Observando aí diretrizes e normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Desde que, então, está dispensada do dias letivos, desde que seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso, desde que não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. Parágrafo 1º. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais, vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio das TICs, para fins de integralização da respectiva carga horária. Então, como é que eu vou contar a carga horária? A partir de atividades não presenciais e por meio das tecnologias da informação e comunicação. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de que... Coloca uma cor bem diferente aqui. De medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Então, antecipar, né, a conclusão desses cursos. Desde que o aluno observado as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino e pelos órgãos superiores, cumpra o quê? Ele tem que cumprir. Olha, eu posso antecipar, acelerar um pouquinho o processo de conclusão do curso desses acadêmicos, desde que ele cumpra o quê? 75% da carga horária do internato do curso de medicina ou 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Então essa lei, ela diz respeito a esses cursos da área da educação, tá? São 5. Enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia e medicina. Parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar a lista de cursos referida no inciso 2º do parágrafo, inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo, nos mesmos termos previstos nessa lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate da pandemia. Há algum curso relacionado à saúde que ajude no combate à pandemia e pode ser incorporado aumentando essa lista? Pode sim. Está dito nesse artigo aqui. Parágrafo 4º. Ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. Então, além daqueles cursos acadêmicos de formação na área da saúde, tem também os cursos de educação profissional e técnica, tá? Que vai fazer aí frente ao combate à pandemia. Artigo 6º. O retorno às atividades escolares regulares observará as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. Muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que desconhecem aí como funciona o serviço público. Então, o retorno não é arbitrário, a critério da cabeça do líder do Poder Executivo, ou do secretário de Educação, ou do diretor da escola. Não, o retorno às atividades tem que observar o quê? Alguma coisa, algum protocolo. Nesse caso aqui, as diretrizes. Aqui que é o protocolo. De onde que sai esse troço? Autoridades sanitárias. E as regras estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, não é da cabecinha do diretor ou do secretário. Nesse caso, no Estado, tinha o prosseguir. E o respeito às normas sanitárias. E aí sim, a autoridade sanitária, ela vai dizer, olha, a gente pode, não pode. E aí vai trocar ideia, deliberar juntamente com a Secretaria de Estado de Educação. E nesse caso da cidade de Três Lagoas, com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, não é arbitrário, tem que ter observado a diretriz. Parágrafo 3º. Será assegurado observado o disposto no caput desse artigo o acesso dos estudantes da educação básica e da educação superior
em situação excepcional de risco epidemiológico decorrente da pandemia da Covid-19. Há atendimento educacional adequado à sua condição, em termos equivalentes ao previsto no artigo 4º da LDB. Garantidos aos estudantes das redes públicas programas de apoio, de alimentação, de assistência à saúde, entre outros. Então a grande questão aqui é disponibilizar aos estudantes das redes públicas programas de apoio, alimentação, assistência à saúde, entre outros, como diz o artigo 4º da LDB. Ó, atenção aqui, hein? Não é só para estudante da educação básica e da educação superior. Artigo 7º. No ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, serão mantidos os programas públicos suplementares de atendimento aos estudantes da educação básica e os programas públicos de assistência estudantil da educação superior. Pode lá a universidade falar, olha, a CAPES não está mandando dinheiro, né? Não vou mais fazer assistência estudantil, né? Não pode, tem que manter. Ou tem de manter. Tá bom? Parágrafo único. No ano letivo referido no caput desse artigo, para efeito de cálculo dos repasses da União aos entes federativos subnacionais relativos a programas nacionais instituídos pelas leis 11.947 e 10.880, serão considerados no mínimo 200 dias letivos. Então aqui para não ter diminuição de repasse, né? Uma grande problemática em relação à pandemia. E é isso. Bom, pessoal, esse foi mais uma aula maratona. Vamos fazer algumas questões daqui a pouquinho. Bom, pessoal, uma pausa para ir ao banheiro, tomar uma água, hidratar um pouquinho. Se vocês quiserem também, ó, tomar uma água, tomar um suco, um café, um chá, almoçar, lanchar, não sei. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho as questões. Para a pausa, uma frase de Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Bom, pessoal, vamos fazer algumas questões agora, questões, né, resolvidas sobre a Lei 14.040, 14040, que diz respeito às normas excepcionais da educação a vigorarem durante o período pandêmico, né, o período de calamidade pública. 1. De acordo com a Lei Provisória, Lei número 14.040, analise as assertivas abaixo, né? Questão essa formulada por mim, e a gente vai seguir aí o barco para treinar e para fazer aquilo que nós chamamos de estudo ativo. O que é o estudo ativo? É o estudo no qual você faz leituras, faz anotações e, por fim, resolve questões. Então, de acordo com essa lei provisória, vamos verificar as assertivas, tá? Deixa eu colocar uma caneta aqui, uma vermelha, e a gente segue. A lei referida no enunciado estabelece normas educacionais, a serem adotadas apenas durante o estado de calamidade pública. Cuidado com essas palavrinhas aí, ó, tais quais apenas. Entretanto, nesse caso, estabelece normas educacionais. No caput do artigo já diz isso, então essa está correta. Apenas os estabelecimentos de ensino de educação básica terão normas educacionais que levem em conta essa lei. E aí, o que vocês acham? De novo a palavrinha apenas, então ela limita muito. No caso do item 1, ela limitou, mas está correto porque é realmente no estado de calamidade pública. No item 2, ela limitou, entretanto, né, nos dois níveis que temos da educação,
tem a educação básica, né, mais a educação superior, o ensino superior. E nesse caso, os dois são levados em conta durante o regime normativo dessa lei, número 14.040. Então, essa aqui está errada, apenas educação básica não. 3. A igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas não são levados em conta durante o estado de calamidade pública. Igualdade de condições, que a igualdade de condições está estabelecido lá no finalzinho, nos últimos artigos, que dizem respeito também ao artigo 4º da LDB, garantias, e trocam a ideia com o artigo 206 da Constituição. Então, não são levados em conta, vamos pensando aí. 4. Serão dispensados do cumprimento da carga horária anual os estabelecimentos de educação infantil. E aí, serão dispensados do cumprimento de carga horária anual os estabelecimentos de educação infantil. Então, ó, essa igualdade de condições do item 3 serão sim levados em conta. A gente pode ver no artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 4º, né, da LDB. E nesse caso aqui, o item 4 está correto, né? Dispensa do cumprimento da carga horária e também do efetivo de dias letivos. Mas aqui não colocou apenas a carga horária, só comentou sobre a carga horária. Então vamos adiante aí. Assinala a alternativa que contém a resposta correta. Vocês verificaram lá? Então, ó, 1 e 4, né? Então, nesse caso, ó, 1 e 4 são verdadeiras. As outras não, porque tem algum item, né, que não confere com o que está disposto na lei. A Lei Provisória número 14.040 de 2020 estabelece normas educacionais excepcionais. Ainda sobre o tema, é correto afirmar o quê? A. Os estabelecimentos de educação infantil ficam dispensados apenas da obrigatoriedade de cumprir a carga horária de 800 horas. Ó, ele quer a correta. Então essa aqui, não. É válida em todo o território nacional a qualquer tempo. Vamos pensando aí. É uma lei provisória, ou seja, é válida enquanto durar o estado de calamidade pública. Isso aqui está na berlinda. Não altera as normas do ensino superior, apenas da educação básica. E aí, o que vocês acham? Os dias obrigatórios foram conservados nos estabelecimentos de ensino médio. Entretanto, a carga horária será facultativa. Ó, vamos verificar. Letra B é válida em todo o território nacional a qualquer tempo. Não é a qualquer tempo, é um caráter excepcional do tempo de pandemia. É uma lei provisória, ou seja, é válida enquanto durar o estado de calamidade pública. Essa C está correta. D. Não altera as normas do ensino superior. Altera sim. Os dias obrigatórios foram conservados nos estabelecimentos de ensino médio. Não. O que foi conservado é a carga horária. Tem que manter a carga horária de alguma maneira, ou por atividades pedagógicas complementares, atividades não presenciais. Entretanto, os dias letivos não foram conservados. Inclusive, não foram conservados na educação infantil também. Então, nesse caso, a correta sobre essa lei é a letra C. Vamos que vamos. 3. A Lei Provisória número 14.040 estabelece normas educacionais excepcionais. Julgue se a inferência é correta ou errada. Vocês vão julgar agora, hein? Os estabelecimentos de educação infantil foram dispensados da obrigatoriedade de cumprir a carga horária mínima anual e, ao mesmo tempo, os dias de trabalho educacional, durante o caráter excepcional. Então, vamos pensando, ó. Estabelecimentos da educação infantil, as escolas, as instituições, foram dispensados da obrigatoriedade de cumprir o quê? Duas coisas, carga horária e os dias. É o que consta na letra da lei. Se a gente for verificar no artigo 2º da Lei 14.040, na educação infantil, da obrigatoriedade da observância no mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual. Então, realmente, eles foram, né, está correto. Eles foram dispensados. Essa inferência está correta.
Valeu, pessoal. Vamos mais uma questão, hein? Ó, a Lei Provisória número 14.040 estabelece normas educacionais excepcionais. Sobre a referida lei, é incorreto. Nesse caso, ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Bom, os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais, atividades não presenciais, deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários. Isso aí está estipulado na onde? Lá no artigo 2º. Essa lei tem poucos artigos, né? Na verdade são 7 artigos. Artigo 2º, parágrafo 5º. Ela diz sobre isso, né? Que os sistemas deverão assegurar aí o acesso aos meios necessários, tanto para o professor quanto ao aluno. Só que ele quer a incorreta. A critério do sistema de ensino, no ano letivo afetado pela calamidade pública, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, poderão ter esse tipo de atividades, né? Bom, isso é verdade, pessoal. No parágrafo 4º, ainda do artigo 2, artigo 2º, parágrafo 4º, ele vai dizer isso, que a critério dos sistemas de ensino, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. No ensino na educação infantil, sim, mas tem aquele critério, né, desde que seja de acordo com o desenvolvimento dessa etapa, né, pertinentes às orientações pediátricas e tudo mais. Mas pode. No ensino fundamental, pode também. No ensino médio, pode também. Vinculados aos conteúdos, né, e à etapa, à modalidade, por meio, inclusive, de tecnologias digitais da informação. Ok? C. Mediante a disponibilidade de vagas em caráter excepcional, ao aluno concluinte do ensino médio será possibilitado obrigatoriamente a matrícula de um ano escolar suplementar no ano letivo subsequente ao afetado pela pandemia. Então, mediante a disponibilidade de vagas em caráter excepcional, o aluno concluinte do ensino médio será possibilitado obrigatoriamente. É flexível ou é obrigatório? O sistema ele tem um caráter aí flexível. Verifiquem esse item aí, muito cuidado. Vamos ver a letra D. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso de educação superior. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Sim, poderão. Né? Em relação aqui ao ensino superior. Bom, isso está apresentado no artigo 3º, tá, gente? No parágrafo 1º do artigo 3. Parágrafo 1º. Poderão ser antecipadas a conclusão dos cursos superiores de medicina. Lembra que eram 5 cursos, né? Medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Poderão. Claro que tem os critérios de 75%, né? Tudo mais, mas aqui está perguntando se poderão. Está afirmando, né? Poderão. Então, nesse caso, ele quer a incorreta. A incorreta aqui será a letra C. A matrícula suplementar no ano letivo subsequente ao afetado pela pandemia. Pode ter essa matrícula? Pode. Será possibilitado de maneira obrigatória pelo sistema? Não, não é obrigatória, é de maneira flexível. Bom, a letra da lei, no que tange a essa alternativa C, a gente pode encontrar na onde? No artigo 2, então sempre esse artigo ele é bem completo. O segundo artigo, no parágrafo 10. Por quê? O parágrafo 10 ele vai dizer o seguinte, fica facultado ao sistema de ensino, em caráter excepcional e mediante a disponibilidade de vagas, possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio matricular-se, né, no ano escolar suplementar. Então, assim, é facultado ao sistema, não possibilitado obrigatoriamente. Então, aqui tá. Essa é errada. Como ele quer a incorreta, então é essa. Vamos para a próxima. Cinco. A Lei Provisória número 14.040 estabelece normas educacionais excepcionais. Julgue se a inferência é correta ou errada. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais no ensino fundamental e no ensino médio, desde que
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, vamos verificar o que está dizendo essa inferência. Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais no ensino fundamental e no ensino médio, desde que vinculadas aos conteúdos curriculares. Então, vamos verificar? No artigo 2º, no parágrafo 4º, ele diz o seguinte, que a critério do sistema de ensino poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Aí, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, o que diz a letra da lei? Ela diz o seguinte, no ensino fundamental e no ensino médio, vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade. Tá bom? Então, tem que estar vinculada para cômputo da carga horária mínima anual. Então, desde que vinculados aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, essa está correta. Muito bem. Vamos que vamos, pessoal. Sempre estudando, pensando aí na educação, fazendo leituras, reflexões, mandando um forte abraço pro pessoal do interior, pessoal de Maracaju, um forte abraço pro Cláudio aí. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, meu parceiro. Pessoal de Três Lagoas, pessoal de Corumbá, pessoal de Aquidauana, Anastácio, sempre mandando um alô pra gente aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, pessoal de Amambai. Tem uma galerinha boa aí da educação. Vamos que vamos, gente. Sempre fazendo a leitura ativa, ouvindo os vídeos, interagindo aqui no canal. A gente vai pensando a educação, a sociedade e a complexidade do real. Vamos juntos. Um forte abraço e bons estudos, boa preparação. Até mais!